Quando o Buda deu o seu primeiro ensinamento, de que já falámos, na quarta obra verdade, que é a verdade sobre o caminho que leva à cessação do sofrimento, o Buda explicou nesse contexto e nesse primeiro ensinamento esse caminho como sendo octuplo caminho. Octuplo é uma palavra difícil, mas octuplo quer dizer em 8 ramos, ou em 8 partes, ou em 8 pontos, se quiserem. E este octuplo caminho, que é por isso que é frequentemente representado, o símbolo do budismo é frequentemente representado como uma roda com 8 raios, que representa exatamente isso. Por vezes fala-se do primeiro ensinamento como sendo, diz-se, usa-se a expressão que o Buda fez girar a roda dos ensinamentos, ou pôs em movimento a roda dos ensinamentos, e essa roda tem 8 raios, que são os 8 pontos, ou os 8 caminhos, se quiserem, do octuplo caminho. Estes 8 pontos definem, ou procuram definir, quais são as condições, ou quais seriam os requisitos que eu tenho de cumprir, se quiser percorrer o caminho. Atenção que aqui, quando se fala de requisitos para percorrer o caminho, não é no sentido de se eu não tiver, não sou admitida, como seria, por exemplo, precisaria de alguns requisitos para ser admitida num clube ou algo do género. É mais no sentido de são 8 requisitos que eu preciso, sem os quais eu não consigo eficazmente seguir esse caminho. É mais como se eu quisesse percorrer um determinado caminho e para isso preciso levar sapatos, piugas, roupa, etc. Um certo número de coisas que vão ser necessárias para eu poder percorrer este caminho com eficácia. E, portanto, este octuplo caminho está dividido em 3 aspectos e os 8 pontos encaixam dentro dos 3. Os 3 aspectos são o aspecto da sabedoria, que é chamado também o triplo treino, se quiserem, o aspecto da sabedoria, o aspecto da ética e o aspecto da concentração. O aspecto da sabedoria tem 2 pontos, que é, por um lado, a chamada visão perfeita, e aqui fala-se de visão no sentido filosófico, se quiserem, a visão do mundo, a forma como nós vemos as coisas, e quer nós tenhamos consciência disso, quer não, ainda que seja apenas uma espécie de lista de prioridades, todos nós temos uma filosofia de vida. Não tem a ver com a filosofia que se aprende na escola, ou os grandes filósofos, ou algo do género, tem a ver com aquilo que eu considero mais importante, a forma como eu vejo as coisas. E quando falamos com quem quer que seja, vemos que toda a gente, no fundo, tem uma filosofia, por vezes não está consciente disso. Portanto, no caso do budismo, esta visão perfeita é a visão daquilo que o budismo vai chamar a interdependência. Não é apenas, e este é um ponto bastante complicado, não dá para explicar em tão poucas palavras, mas não se trata única e exclusivamente, embora isso também seja verdade, da interdependência que nos liga uns aos outros, e cada vez mais no mundo vemos isso, não é? Uma revolução aqui provoca a subida do preço do petróleo além, uma convulsão social num determinado ponto do planeta afeta todas as outras pessoas, em termos económicos, em termos sociais e por aí fora. Portanto, isto é fácil de ver e pronto, mesmo numa escala mais reduzida, ainda mais talvez fácil de ver que a forma como as outras pessoas estão na minha vida, como eles lidam comigo e por aí fora, tudo isso me afeta e vice-versa. O meu comportamento afeta os outros. Mas é ainda mais profundo do que isso, no sentido em que apela, no fundo, esta questão apela para a compreensão da forma subjetiva como eu vejo o mundo. E, portanto, para o facto de que o mundo que eu vejo é o mundo que eu vejo através dos meus olhos. E, portanto, não é um mundo objetivo que está fora de mim,
que é completamente exterior a mim e cheio de objetos e situações totalmente objetivas, o mundo que eu vejo poderia ser, admitindo que isso existe, não é? O tal mundo objetivo fora de mim, mas que é inevitavelmente percepcionado, filtrado, deformado, etc., pelo filtro dos meus próprios olhos. E, portanto, é mais ainda do que a interdependência entre os próprios fenómenos, é muito mais fundamental entender esta interdependência entre a minha visão e os fenómenos que eu considero como sendo objetivos e que eu nunca viverei como uma realidade objetiva, porque não consigo se não vê-los através do filtro dos meus olhos. Portanto, a visão perfeita consiste em perceber esta interdependência. Consiste em perceber que existem uma multiplicidade de visões relativas e que essas visões relativas entre a minha e a vossa e a de qualquer outra pessoa poderão não coincidir. E embora todas elas tenham uma parcela de verdade e todas elas tenham uma parcela de mentira. Depois, a intenção perfeita. Portanto, os dois pontos que fazem parte da sabedoria é a visão perfeita e a intenção perfeita. A intenção perfeita, no fundo, é uma intenção positiva. É a intenção de querer alcançar a felicidade para mim e para todos os outros. Justamente porque percebo esta questão da interdependência, percebo duas coisas. Percebo, por um lado, que eu não consigo alcançar esse bem-estar perfeito sem ser, se à minha volta toda a gente estiver a sofrer, portanto é um primeiro nível de interdependência, e depois percebo que não posso alcançar esse bem-estar que eu desejo unicamente procurando condições exteriores a mim para poder alcançar, e uma vez que a minha visão da realidade é sempre filtrada, eu só consigo alcançar esse bem-estar independentemente das circunstâncias que me circundam, se mudar a minha atitude. E porque posso até ter condições excelentes, quase perfeitas, e ser extremamente infeliz. E é uma coisa que à qual assistimos cada vez mais. Portanto, e ao inverso, posso ter à minha volta uma quantidade de condições muito negativas e, no entanto, graças à minha visão positiva das coisas e à minha intenção positiva, conseguir filtrá-las de forma a elas não parecerem tão más, ou mesmo até parecerem boas. O segundo aspecto do triplo treino, que é a questão da ética, vai reunir nela 3 pontos, que são o discurso perfeito. Portanto, depois de se eu tiver uma visão perfeita e se eu tiver uma intenção perfeita, tudo aquilo que vai sair da minha boca será perfeito neste sentido, não no sentido de uma perfeição ideal, mas no sentido de que aquilo que eu vou dizer vai ser para servir o propósito da minha intenção. É sempre assim. Embora a gente às vezes possa dizer que as palavras saíram pela boca fora, eu não queria dizer, etc., mas nunca são palavras que saem de uma forma reflexa, são sempre coisas que eu já pensei e que nunca disse, mas que estou farta de pensar, que estão dentro do meu coração, não é? Portanto, o discurso perfeito é a continuação natural, a expressão verbal natural da minha intenção positiva. E o mesmo se pode dizer do ponto seguinte, que é a ação perfeita. Portanto, a minha conduta, a forma como eu ajo no mundo, como eu me comporto em relação aos outros seres, é perfeita neste sentido. É perfeita porque é coerente, é inspirada pela minha motivação perfeita. E, por conseguinte, só pode, ainda que tenha deslizes e ainda que de vez em quando possa ter ações menos próprias, estou consciente e, portanto, vai numa determinada direção. E, por fim, dentro da questão da ética, vem a questão dos meios de subsistência perfeitos. E aqui é um aspecto que também para o Buda era muito importante, e veem como este
ou que pelo caminho não é algo que seja destinado apenas aos monges. Por vezes as pessoas, quando ouvem falar do budismo, e porque as imagens que lhes estão associadas são frequentemente os mosteiros, os monges, etc., porque é o mais vistoso e colorido, e é isso que são as imagens que passam. Mas no tempo do Buda e depois, o budismo foi praticado por centenas de milhares de milhões de pessoas que não eram monges nem monjas, que eram laicos com famílias, etc., e portanto tinham que prover aos meios de subsistência para si próprios e para as suas próprias famílias. E portanto aqui há um aspecto importante que é dado como sendo a importância é dada ao meios de subsistência perfeitos ou corretos. O que isto significa é que não devemos, se queremos seguir esse caminho, é uma condição indispensável, tal como levar sapatos para uma caminhada num sítio onde há muitas pedras, é uma condição importante, ganhar a nossa vida sem ser à custa do sofrimento alheio. Portanto, há profissões óbvias que são eticamente reprováveis ou que produzem resultados eticamente negativos, tais como traficar armas, ou droga, ou prostituição, ou seja o que for. São coisas que estão constantemente a gerar emoções negativas, de desejo, de avidez, de ódio, etc. E, portanto, é muito dificilmente compatível com este caminho. Atenção, que isto não é no sentido, eu repito, não é no sentido de não poder aderir a um clube ou a alguma condição que me impeça de aderir a uma causa, ou um caminho, ou um grupo, ou seja o que for. Trata-se de ser incompatível com aquilo que eu estou a procurar realizar e, por conseguinte, não é conciliável, se quiserem. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E, finalmente, o terceiro ponto, que é o ponto da concentração, reúne dentro dele 3 pontos. O primeiro é o esforço perfeito. Esforço aqui no sentido da perseverança, da consistência. Estou apostado em caminhar numa determinada direção, em seguir um determinado método e reúno todos os meus recursos, reúno toda a minha energia para ir nessa direção. Qualquer pessoa que queira realizar, seja o que for, na sua vida, ou seja, montar uma empresa, ou seja, uma família, conseguir criar uma família, ou progredir numa carreira, ou seja o que for, sabe que se não se entregar a esse propósito, que se não reunir todas as condições, se não reunir toda a sua energia para seguir esse propósito, nunca chegará a lado nenhum. E as pessoas mais ambiciosas e que realizam e que conseguem, por exemplo, realizar a nível material um grande império, etc., sabem que isso é assim. Portanto, aqui é algo semelhante, sendo que, por ser algo que diz diretamente respeito ao nosso espírito e que é uma das coisas mais difíceis de trabalhar, é, portanto, algo, se calhar, uma tarefa bem mais ambiciosa do que ser multimilionário, não é? Porque há muitos multimilionários e, mesmo assim, comparativamente poucos Budas, não é? Portanto, para seguir este caminho, precisamos então do esforço perfeito. E para que esse esforço seja constantemente alimentado, vamos precisar do sétimo ponto, que é a atenção perfeita. Não posso distrair-me, não posso dissipar-me. Tenho que ter uma atenção constante. Uma atenção constante porquê? Porque tenho imensos maus hábitos. Tenho imensos hábitos de funcionamento e, se não tivesse, provavelmente não estaria a ver este vídeo. Imensos hábitos de autodestruição, imensos hábitos negativos, de ver as coisas de forma negativa, de reagir com as emoções negativas, com o ódio, com a cólera, com o desejo, com o apego, com o ciúme, com a inveja e por aí fora. E, portanto, tenho que estar constantemente atento, porque estou de tal forma habituado que essas emoções surgem em mim sem que eu tenha que fazer qualquer esforço. E, pelo contrário, se quiser não me deixar ir por elas, se quiser
travá-las, ou mudá-las, ou transformá-las, tem que estar atento. E quanto mais atento estiver, mais as apanho no início, sabem? Porque um sentimento ou uma emoção, quando surge, ainda não é muito forte, mas se eu lhes der aso, se eu as deixar avançar, muito rapidamente essa emoção se transforma em algo muito mais complicado, em algo que é muito mais difícil de desenraizar. E depois todos nós sabemos que essas emoções nos levam quase à beira da loucura, por vezes, a cometer atos de que não nos imaginávamos capazes. E, portanto, sabemos que temos ali um inimigo dentro de casa, dentro de nós próprios, e é contra ele, ou em relação a ele, que devemos estar o mais possível atentos. E, finalmente, em termos de concentração, temos o 8º ponto, que é a concentração perfeita, ou a meditação perfeita, que é um complemento essencial do caminho budista. Por vezes é também aquele que a maior parte das pessoas é mais remitente, porque é uma disciplina e um treino de se sentar, de ficar de todos os dias dedicar a esse treino, alguns momentos em que não deixamos o nosso espírito correr atrás dos pensamentos como ele está habituado a fazer, e parece um macaquinho saltando de ramo em ramo, que nunca para quieto um instante, e se nos sentarmos um minuto e tentarmos pousar a nossa atenção no momento presente, ficando como espectadores, por exemplo, da nossa própria respiração, sem pensar que estamos a respirar, ou que se é bom, se é mau, ou seja o que for, vamos ver, e se, por exemplo, experimentarmos fazer isso contando as respirações, portanto, inspiro, expiro, conto 1, inspiro, conto 2, etc., vão ver que é muito difícil chegar até a 1, porque antes de eu começar a contar 1, já estou partir atrás de um pensamento qualquer que surgiu. Portanto, a meditação é uma disciplina e é um treino fundamental. É graças à meditação, no fundo, que tudo o resto pode ser implementado, porque a meditação é o que nos vai dar a liberdade, é o que nos vai dar a atenção, é o que nos vai todos os dias acalmar, relaxar e permitir que todos os outros pontos se vão integrando à nossa vida. Sem meditação, sem prática, é claro que o caminho budista é bom, vai-nos dar imensas ideias de como transformar a nossa visão negativa das coisas em algo de mais positivo e tudo mais, mas ficará sempre incompleto e não dará o mesmo tipo de frutos se eu não me sentar para tentar meditar e acalmar o meu espírito. Portanto, são estes os 8 pontos do caminho budista, de base, foram o óctuplo caminho que o Buda ensinou, e é um excelente método, um conjunto de métodos, um conjunto multifacetado de métodos que, de facto, aplicado à nossa vida, faz com que ela ganhe uma dimensão, uma direção e até um sentido completamente diferentes.